Até parece, né? Lá na minha casa em Cabo Frio, amém, gente? Sítio não é comigo não, é com Igor e Pierre. Lá na minha casa em Búzios, 75 anos, já aposentada, meu marido aposentado, criando meus netos, indo para a igreja. E aí eu falei, Deus, 75 anos, a gente para e pensa assim, é uma pessoa idosa, né? Mas Deus chama Abraão para uma missão, quando na verdade era para ele estar numa zona de conforto. E quantas vezes Deus fala para você, libera para você uma promessa, mas você não quer sair da sua zona de conforto. E às vezes isso nos impede de ver a promessa se cumprir. Abraão, ainda Abraão, ele poderia dizer assim, Senhor, eu tenho 75 anos, eu sou velho, eu estou cansado. Será que o Senhor não pode fazer assim? Eu não preciso sair da minha parentela, largar o meu povo, para as promessas começarem a se cumprir. Abraão não. Abraão, na mesma forma, ele pegou e falou, eis-me aqui. Porque Abraão entendeu naquele momento que ele precisava sair das 4 paredes, ele precisava entender que aquela bênção não podia se limitar apenas a ele, e por isso fez Abraão o quê? Obedeceu. Meu irmão, você resolve qual ângulo, porque eu preciso me favorecer. Você botou na frente, eu já estava aqui, ó, posicionada, linda. Agora você veio para cá, eu vou ficar assim agora, ó, né? Porque, irmão, eu quero sair bonita no site, no Facebook, amém? Estou internauta agora, hashtag. Então, o que acontece? Amém? Mas aonde eu parei? Vamos lá. Vocês entenderam até aqui, amém? Porque nós vamos passear aqui um pouquinho na palavra. Então, Deus fala a Abraão e Deus chama Abraão para sair da sua zona de conforto, da sua parentela, e lhe faz uma promessa, mas tudo estava condicionado a uma atitude. Talvez a promessa de Deus não se cumpra na tua vida, ou na minha vida, porque está me faltando, irmãos, e está te faltando uma atitude. Que atitude, Michele? A atitude de crer, a atitude de depender de Deus, a atitude de obedecer a Deus e a atitude de sair da sua zona de conforto. Porque o novo assusta, irmãos. Né, pastor Rafael? O novo assusta, apavora. Até os brutos e fortes choram. Mas a sair da sua zona de conforto te faz crescer, te faz amadurecer, te faz entender que Deus não faz promessa à toa e nem faz promessa para quem é mole. Deus chama e promete para quem é guerreiro, para quem se condiciona, porque Deus nunca vai chamar um fraquinho, não, irmão. Se Deus te prometeu, é porque Ele sabe que tu é guerreiro. Se Deus te fez uma promessa, é porque Ele sabe que Ele pode contar com você. Deus não promete à toa. E aí eu comecei a estudar e comecei a falar, Deus, por que, Senhor, que o Senhor prometeu Ele aqui no capítulo 12, mas aí eu lendo o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, eu olhei, estava assim o título, Deus anima Abraão, Ele faz uma promessa. Deus sabia que Abraão e Sarai ainda não tinham um nenenzinho. E Abraão queria, porque ele falava, Senhor, quem eu vou deixar como herdeiro? Eu vou deixar quem Eliezer, o que trabalha na minha casa. Eu quero alguém, Senhor, que eu possa deixar mais fruto, semente. Mas quando Deus falou para Abraão, Ele prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Deus falou, sai da tua parentela, sacode, sai, porque aí você vai ver o que eu vou fazer. E assim Abraão fez, e se passou um período, e Deus fala para ele que daria a ele um filho. E diz assim no capítulo 15, quem quiser acompanhar comigo, no versículo 2, respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua descendência. Aleluia! Quantas vezes nós paramos e falamos, Senhor,
Até quando, Deus? Eu ouço tanta ministração na igreja. Quando o pastor chama para ir no altar, eu vou. Eu me ajoelho, eu me prostro, eu choro. O Senhor tem promessa na minha vida, mas não se cumpre. Será, meu Pai, que eu vou ter que deixar a si mesmo? Será que eu vou ter que engavetar os meus sonhos? Abraão falou para Deus, Deus, será que a minha descendência, tudo que eu tenho, eu vou deixar para o meu companheiro, o meu lá o Damasceno Eliezer? Em outras palavras, será que eu vou engavetar o meu projeto? Será que essa promessa o Senhor tu esqueceu? Será que eu vou ter que engavetar os meus desejos, os meus sonhos? Não. Se você pudesse agora contemplar, se essa igreja aqui agora não tivesse esse teto e você pudesse olhar, eu falaria, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Irmãos, o que Deus tem para nós é sempre melhor. O que Deus tem para você é sempre o novo, é sempre o maior. Você pode até estar vivendo dias aí de turbulência, dias talvez que você se pergunte o porquê de tudo isso. Porque se eu tenho uma promessa latente, se eu tenho uma promessa que Deus sempre renova em mim essa certeza, mas o tempo passa, o ano passa, os dias passam e nada acontece. Escuta aqui, sabe por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Nada acontece sem um tempo determinado por Deus. Irmãos, muito da minha caminhada, eu confrontei o Senhor a respeito, quem me conhece do passado sabe que eu fiquei muitos anos para engravidar. Muitos anos, né, Pierre? Nós tentávamos e fiz um monte de exame e eu não conseguia engravidar. E muitas das vezes eu chegava nesse altar, eu esmurrava esse altar e eu falava, Deus, então não me promete mais. Porque o Senhor me promete, eu faço exame negativo, eu faço exame da negativo. Então chega dessa doideira comigo, Senhor. Não me fala mais sobre filho. Me fala sobre qualquer outra coisa. E nessa época, eu liderava o Gera aqui. Uhul! Hoje tudo casado, tudo mãe de filho já. Então, né, pastor Rafael? Até meu pastor, que lindo, hein? Né, Igui? A gente liderava o Gé naquela época. Foi agora, né? Eu tinha 20 anos na época, né? Faz pouco tempo. Então, ai Jesus, segura, Pai. E aí, um dia, eu liderava esses jovens e um dia o pastor Júnior liberou uma promessa nesse altar e falou, você gerará o seu filho, mas é tempo de gerar filhos espirituais. Irmão, eu saí daqui tão chateada. Eu já contei isso aqui uma vez, eu saí daqui tão revoltada. Eu falei, Deus, não era isso que eu queria ouvir. Eu não quero gerar filho espiritual. Eu já estou gerando, já tenho o Bruno, o Renato, a Amanda, fulano, Michele, Raquel, na época era Rafael, eu já tenho tanto, não quero. Eu quero meu filho. Se passou um tempo, 2 tempos, se passou 6 anos dessa promessa. E aí Deus me deu a minha semente. Eu quero dizer com isso que tudo, irmãos, tudo que Deus fala para você, tudo que um dia Deus te prometeu, seja lá dentro da tua casa, seja lá dentro do seu trabalho, seja dentro da sua vida, no seu coração, no meio da sua parentela, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu chamado, no seu ministério, todas as promessas que o Senhor um dia liberou sobre a tua vida, há de se cumprir. Não porque nós mereçamos, porque é a misericórdia do Senhor que nos facilita isso, mas é porque o Senhor, Ele não mente. Porque o Senhor não falha, porque o Senhor não se arrepende do que Ele promete, porque o Senhor não vai frustrar os nossos sonhos, porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Só que você não pode desejar uma bênção, ou desejar uma promessa, simplesmente para dizer, olha, Deus falou comigo e Deus cumpriu. Não, irmãos, você precisa entender esse mistério. A promessa só vai se cumprir na minha vida a hora que eu entender que essa promessa precisa ser bênção para mim, para que eu possa ter o quê? A unção de abençoar. O meu filho Deus me deu, mas ele é meu? Às vezes eu até penso que é, mas ele não é. Deus me deu meu filho, a minha bênção, a minha promessa, mas ele é meu? Não. Eu oro para que ele seja um grande homem de Deus, para que ele seja um ganhador, um missionário. Às vezes eu falo com ele, ele fala, para onde, mãe? Para ti? Eu falo, não, meu filho, ele adorou para ti. Então toda vez que eu falo, missionário, ele fala, para ti? Eu falo, não sei, amor, eu topo até, mas não sei. As promessas que Deus nos faz, precisa reverter bênção para o outro.
Porque senão Deus seria muito egoísta de nos dar uma bênção que você fica só engordando. A Bíblia fala sobre isso, sobre as ovelhas gordas, que só quer receber, 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 e se enche de gordura, e vai se enchendo, e dessas o Senhor não se agrada. Porque não estou falando se algum irmão estiver acima do peso, não é nesse aspecto que eu estou falando. Pierre, não é com você. Bruno, muito menos, Iguinho. Eu estou falando espiritualmente, amém, igreja? Gilmar não corre esse risco. No versículo 16, fala a história de Sarai e Agar, e aí eu não quero me atentar sobre Ismael. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 17, que diz que Deus ali começa a mudar o nome de Abrão e de Sarai. E aí eu falei, Deus, qual é a revelação disso? Porque lá, quando ele tinha 75 anos, lá no capítulo 12, o Senhor começa a narrativa falando sobre a promessa, sobre o sair da zona de conforto, sobre despertar, sobre romper, sobre dizer, Deus, eis-me aqui para que as promessas se cumpram. E aí, ao longo da narrativa bíblica, Deus começa a pontuar algumas coisas na vida de Abrão. E antes da promessa ser feita especificamente, ser cumprida, Deus vai lá e muda o nome de Abrão. E faz dele Abraão, pai exaltado. Muda o nome de Sarai, que é minha princesa, e fala Sara, princesa. E Deus faz o que? Muda o nome. E diz para ele, você será um novo, você não será mais Abrão, mas você será Abraão. Quantos de nós nessa noite precisamos que o Senhor mude a história da nossa vida? Quantos de nós aqui nessa noite, eu começo por mim, Deus precisa mudar o meu nome. Deus precisa me dar um novo nome. Deus precisa, antes da promessa se cumprir, Deus precisa trabalhar na minha vida, no meu coração, para que eu esteja pronta a receber o novo, aquilo que Deus um dia liberou sobre mim. Porque, irmão, a palavra já está liberada, e a promessa ela vai se cumprir. Se não se cumpriu ainda, porque não é chegado o tempo. E às vezes a gente não entende, mas meu Deus, tantos anos é porque não chegou. Às vezes você fala, eu tenho promessa de 15 anos. Minha filha, 15 anos para você, mas para Deus um dia como 1000 e 1000 é como um. Deus jamais vai te dar uma bênção se você não está pronto para receber. Deus primeiro muda você, trabalha em você. Deus primeiro troca o teu nome espiritual para que a promessa chegue e seja vida para a tua vida. Que seja bênção para a tua vida. Que seja motivo de gozo, motivo de riso, motivo de alegria, como foi Isaac para Abraão. Isaac quer dizer riso, alegria. Deus jamais vai nos dar o cumprimento de uma palavra se essa promessa nos tirar do foco que é o Senhor. Talvez, sabe por que Deus ainda não me deu uma casa em Búzios? Porque talvez domingo de manhã eu vou para a praia. Porque eu nado muito, eu gosto de praia. Quem me conhece sabe disso. Talvez eu ainda não estou preparada para ter minha casa em Cabo Frio, porque talvez vai chegar domingo, pastor, eu posso dizer assim, não, eu vou para a igreja. Quem sabe que não, Deus me conhece. Mais do que eu mesma, eu vou pegar minha prancha e vou para a praia. Porque eu sou metida. Entendeu? Talvez a tua bênção não chegou ainda, porque Deus conhece tanto o teu coração, porque mais importante do que Deus fazer cumprir a promessa dEle, é Deus cumprir a salvação dEle em você. Você pode dizer amém? E diz assim no capítulo 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você vê que aos 75 anos, Deus chama Abraão para uma responsabilidade. Quantos aqui Deus tem chamado a uma responsabilidade? Só você, Jordão, Mel, André? Pode levantar, irmão. Deus não tem que te chamar, não? Só Jesus, vou orar por você. Deus nos chamou a uma responsabilidade. E Deus só não cumpre a promessa quando você ou eu andamos na desobediência. Não tem como Deus cumprir a promessa que um dia Ele te fez e você anda no caminho errado. Só existe um motivo que Deus vai adiar, não é anular, é adiar a promessa na tua vida, é se você vive debaixo de desobediência. Porque
A desobediência te afasta de Deus. Te afasta daquilo que Deus projetou para você. Aonde existe pecado, não pode ter bênção. Aonde tem desobediência, não pode ter liberação de promessa. Porque uma coisa está ligada à outra. Isso é espiritual. Para que eu possa colher, eu preciso plantar. Para que eu possa receber aquilo que já foi liberado sobre a minha vida, eu preciso compreender. Mas eu preciso fazer com que aquela bênção chegue até mim. Eu preciso me preparar. Eu preciso me capacitar. Eu preciso me colocar na posição. Para que essa bênção se manifeste sobre a minha vida. Aleluia, amém? E no versículo 18, no versículo 22, desculpa, irmãos, capítulo 21. E quando eu estava lendo, fala assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Quando Deus fala, irmãos, Ele é um Deus que cumpre. Deus muda a história de Abraão e de Sara por amor a todo um povo que ia vir dele. A promessa de Deus, ela é imutável. A promessa de Deus, ela é infalível. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você não precisa abrir, você só acompanhe, ouça. Lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Quantos aqui creem nesse Deus? No Deus da promessa, no Deus que cumpre aquilo que Ele fala. E quando a gente volta lá no capítulo 22 de Gênesis, aí Deus faz algo, irmãos, que aqui eu quero me prender a vocês. Quando Deus começa, Deus já deu Isaac, Deus trouxe alegria para a vida de Abraão, de Sara, e em determinado momento Deus coloca Abraão à prova e diz: eu quero Isaac. E aí eu fiquei imaginando assim com Deus, talvez Deus não venha me pedir para pegar João Pedro, botar numa madeira e meter a martelada nele. Mas talvez Deus possa me pedir algo, irmãos, que venha me doer. Às vezes Deus pode me pedir algo que é mexer com a minha estrutura, que é fazer com que eu abra mão, com que eu possa entender que aquela promessa precisa se cumprir diante de uma atitude que eu gerei. Deus chama Abraão e diz: eu quero Isaac. Porque Deus sabia que aquele filho era o filho da promessa. Que aquilo ali ia mexer com a estrutura de Abraão. Ia mexer com o coração e no profundo. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Imagina Deus chegar e falar assim: eu quero tua filha. Eu quero teu filho. Você já parou para imaginar? Como isso seria difícil dizer? Porque filho é um pedaço da gente. Né? Depois de Jesus, nosso filho é o amor da nossa vida. Né? Meu marido, meu filho. Né? Assim. Filho é tudo para uma mãe. Filho é tudo para um pai. Quando eu era só eu e Pierre, nós pensávamos eu e Pierre. Agora eu penso em João Pedro, depois em mim e Pierre. A ordem muda. E quando Deus chega e fala: Abraão, eu quero Isaac. Você acha que Deus era um Deus ruim? Era um Deus maldito, que dá e tira? Ou é um Deus sanguinário que queria transformar Abraão num assassino? Não. Deus ali estava colocando Abraão à prova para entender assim: até onde vai o teu amor? Você me ama porque eu te dei Isaac? Você me ama porque eu cumpri a promessa na tua vida? Ou você me ama porque eu sou o teu Deus? Porque alcançar a bênção e a promessa é até fácil. Depende do processo do tempo e do meu comprometimento com Deus e entender que essa promessa se cumpre. Mas manter essa promessa viva na minha vida, irmãos, é só através do quê? Da obediência.
Eu só vou manter viva em mim uma promessa que Deus me entregar se eu realmente entender que toda a minha dependência veio do Senhor. Que todo o meu amor precisa ser dele. E que nada e nem ninguém pode tomar o lugar que um dia Deus me deu. Porque um dia Deus olhou para mim e disse: eu te escolhi, eu te chamei em meio a de tantos amigos, de tanta família. Deus olhou para mim e me escolheu. Quantos aqui Deus escolheu em meio a uma parentela que ninguém conhecia Jesus? No meio de um povo que ninguém professava uma fé. Talvez lá onde você trabalha, somente você professa essa fé. Talvez no meio da sua família, quantos estão nos vícios, na prostituição, mas você serve ao Senhor. Porque Deus chamou de tal maneira que Deus olhou e falou: vem, vem, porque quero eu contigo algo muito maior que você possa imaginar. E assim Deus fala com Abraão: eu quero Isaac. Você diz que me ama. Você diz que você me serve. Eu cumpri todas as promessas e agora eu quero Isaac. Deus está falando nessa noite, sabe o quê? Deus quer o teu melhor. Deus quer de você aquilo que venha te doer. Talvez o que vai te doer é você largar alguma coisa. É você abrir mão de alguma coisa em prol da promessa, se sustentar na tua vida, no teu chamado, no teu ministério. O que você precisa entregar para o Senhor nessa noite? Qual é o teu Isaac espiritual que precisa ser levado até o holocausto para poder gerar provisão e aí sim Deus gerar um grande milagre na tua vida? Porque diz a Bíblia que eu li, que quando Abraão subiu, diz que Abraão falou assim para os dois dos discípulos: fica aí, eu irei com Isaac e retornaremos. Em nenhum momento Abraão falou assim: fica aí, espera porque eu já volto. Se você ler, você vai ver que Abraão fala: eu vou, mas nós voltaremos. Porque ali Abraão sabia que Deus estava pedindo algo dele. Mas ele tinha fé que no último momento Deus ia cumprir. Sabe por quê? Ele sabia no coração dele, irmãos, que Deus não ia permitir ele matar a promessa. Porque Deus não é um Deus que mata a promessa na tua vida. Deus não é um Deus que ofusca a promessa na tua vida e nem abafa as promessas na tua vida. Deus é aquele que dá continuidade nas promessas dele na tua vida. Só que Deus às vezes requer essa promessa. O que é? É o carro? É a tua casa? É o teu tempo? É o que Deus está te requerendo? Porque eu olho no teu olho, talvez eu não te conheça na intimidade, não saiba o que você precisa. Talvez você me olhe aqui e você não tenha nem noção do que se passa no meu coração e na minha mente. Porque você me olha como homem, você não olha como Deus, nem eu olho para você como Deus. Mas eu sei o que eu preciso entregar para o Senhor. Eu sei o que eu preciso levar no altar do Senhor e dizer: Senhor, é meu Isaac. Se é tu que me deste esse chamado, se é tu que me deste essa bênção, se é tu que me deste o meu dom, se é tu que me deste o meu ministério, se é tu que me deste a minha casa, a minha família, se é tu que me deste a minha saúde, Senhor, eu quero consagrá-la a ti. Porque eu sei, Deus, que tu não vai matar a minha promessa. Ela vai se cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Rauana falou uma coisa aqui, parecia até que ela tinha lido eu escrever, porque foi muito parecido com a frase que eu botei. Não sei se foi Rauana ou se foi Maiara, agora confundi que eu sou meio confusa para... Mas se foi você, se manifesta, se foi Maiara, se manifesta. Vai ser nenhuma das duas, quer ver? Vai ser outra pessoa. Não desista. Lute até o fim. Está escrito ali, eu não copiei de quem falou. Está ali, foi você, Maiara? Foi você? Não desista. Lute até o fim. Eu digo isso para você de carteirinha. De carteirinha, irmãos. Porque eu já desisti uma vez. Você vai falar de novo? Não, não vou falar de novo, não. Até porque eu não quero chorar. Um dia eu desisti do meu ministério, do meu chamado, de tudo. Porque eu falava: Deus, as tuas promessas nunca vão se cumprir, porque o Senhor já me fez há tanto tempo, que o Senhor já até esqueceu, porque deve ter entrado outros, e aí o Senhor gostou mais, e aí o Senhor já fez até as promessas que eram na minha vida, o Senhor já deu para outro. Porque eu falo assim com Deus, Ele é meu Pai, amém?
Eu tenho intimidade, amém? Então eu bato um papo legal com o meu Senhor. Eu não falo, ai Deus amantíssimo. Não, eu falo, papai, eu estou tão cansado. Eu estou triste. Porque Ele é o meu pai. E eu preciso gerar com meu pai e com a minha mãe intimidade. Muito mais com Deus que me criou e me formou e tem me sustentado. Irmãos, não faça como eu fiz um dia. Está difícil? Prossiga. Não se cumpriu? Vai se cumprir. Desistir nunca é o melhor caminho. Você perde tempo. Você fica machucado com feridas e para retornar é muito pior. Está difícil, a promessa não chegou, prossiga. Lute até o fim, mas lute bravamente, porque Deus vai honrar você. Existe um tempo da liberação da promessa até o cumprimento dela. A promessa ainda não se cumpriu? Está chegando. Você está passando pelo período e processo do tempo. Às vezes é necessário perdas, às vezes é necessário a gente ver as coisas acontecerem de uma forma que eu não projetei. Mas em tudo, irmãos, Deus está no controle. Porque Deus, Ele vai fazer na minha e na tua vida milagres. Às vezes eu olho assim essa igreja e assim, eu estava falando com meu esposo vindo para cá. Eu sinto tanta alegria de estar sobre o altar de novo. Não porque eu estou em evidência, porque está todo mundo olhando para mim. É legal, olha que bonito, todo mundo está me olhando. Só que é pelo lado espiritual. Porque um dia, irmãos, eu não desejei estar aqui. Então hoje, quando eu recebo uma oportunidade de trazer uma palavra de oferta, de me vestir de Mimi e Bebel aqui com a minha amiga Hélida, que está lá com o neném, seja o que for, eu me sinto tão alegre em Deus, porque eu vejo as promessas que o Senhor me fez lá atrás, Deus me conceder. Mas foi fácil, irmãos? Não. Tem sido fácil? Não. Vai ser fácil? Não. Mas eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem me dado. Não existe nada melhor, igreja, do que nós estarmos na dependência do Senhor. Abraão, ele soube entender isso. E ele se tornou pai de uma grande nação. Tanto que o Senhor faz aquela comparação, olha para o céu, contempla, conta as estrelas, assim será a tua descendência. O que Deus tem para mim e para você é tão maravilhoso, é tão grandioso, que às vezes a gente precisa realmente abrir mão do nosso tempo, abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, sabe? Para que o Espírito Santo possa manifestar o milagre, a promessa e o tempo determinado na tua vida. Quantos aqui têm vivido momentos difíceis? Quantos aqui precisam de um milagre? Ou de que Deus apresse a promessa na tua vida? Eu preciso, irmãos. Hoje eu pensei que eu nem fosse conseguir estar aqui nesse altar. Eu falei para Pierre, eu não sei nem se eu vou conseguir falar. E não é de tristeza, isso eu garanto a vocês. É de alegria, é de gratidão ao Senhor por todas as promessas que o Senhor tem cumprido na minha vida. E eu vejo o quanto eu não sou merecedora de estar aqui. O quanto eu preciso ser muito melhor para o meu Deus. O quanto eu preciso amar a minha irmã. O quanto eu preciso ser melhor para a minha igreja. Eu falo, Deus, quem sou eu para o Senhor ainda cumprir em mim uma promessa que Tu me fizeste? Tu é Deus, Tu é grande. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. E Ele às vezes nos pede tão pouco. E mesmo assim nós retemos os nossos Isaques espirituais. Porque a bênção é minha. Porque eu não quero dar. Porque foi difícil, né? Mas aquele que te deu, Ele tem muito mais para te dar. E aquele que perde para o reino, ele só ganha. Aquele que perde o tempo, aquele que perde talvez a liberdade na sua casa. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, porque eu vivo isso. Quando o Shirley e Manuel foram me multiplicar, eu era do PPG deles. Manuel quebrou o pau comigo lá em casa, porque ele é o único que briga comigo, eu fico quieta.
E ele falou assim, vamos multiplicar, Jordã, confia, vamos lá. E eu falei, eu não quero PPG na minha casa. Não quero, eu vou perder minha privacidade. Eu vou perder porque eu sei como que eu sou, vai vir todo mundo lá comendo churrasco, porque eu sou assim, eu gosto de abraçar, e eu tinha medo. E ele falou assim, é o tempo de você ter um PPG. É o tempo de você e seu marido voltar a cuidar de vidas. Irmãos, como eu sou feliz porque eu abri a minha privacidade. Abri a minha casa. Muitas das vezes eu estou cansada, eu confesso aos irmãos. Às vezes eu estou moída. Aí o pessoal fala assim, vamos fazer um churrasquinho? Eu falo, vamos. E eu abro a minha casa porque eu entendo que a minha casa Deus me deu. Quando eu morava em 4 cômodos, eu falava, Deus, eu quero uma casa grande. E um dia Deus me prometeu e me deu. Aí agora eu vou dizer que eu não quero amigos lá dentro? Ou que eu não quero ter um braço da minha igreja lá dentro? Deus me pediu a minha casa. E hoje eu tenho 2 PPGs lá, o de Paulo e Samuel Vivi e o meu. E eu sou muito grata por ver a igreja dentro do meu lar. Um dia falaram para mim assim, você vai discipular Raiz e Igor. Eu falei, Jesus, foram meus primeiros discípulos. E aí um dia o pastor Júnior falou, você vai discipular Pauliene e Marcos. Eu falei, Senhor, 2. E aí veio Vanessa, Taiane, Rafa, Amanda, Viviane, Tia Leia, Karina, Nina. Esqueci de alguém? São 10, vai. Esqueci? Se manifeste. Taiane, filhotinha. Cadê ela? Vai me matar. Rafaelinha, eu já falei. E Deus me deu 10. E eu estava reclamando porque eu não queria nenhum. Mas quando eu entendi que eu precisava viver aquilo que Deus tem para mim, porque Deus tinha uma promessa, mas eu precisava entender que para essa promessa se cumprir, eu preciso sair da minha zona de conforto. Se a tua promessa não se cumpriu ainda, irmãos, é noite de você pensar. O que Deus tem te pedido? Qual é o Isaac que Deus tem pedido a você? E talvez você por medo, por dúvida, por se achar incapaz, e que bom que nós somos incapazes, porque quem faz é Ele, a capacidade vem dEle. Porque se fosse nosso ia dar tudo errado. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu discipulo pessoas que podiam me discipular. Tem hora que os problemas chegam, eu falo, Deus, o que eu vou aconselhar essa pessoa? Tem tanta experiência, tanta coisa. O que eu vou falar? E quando eu não tenho nada para falar, eu digo, vamos orar. Porque eu entendo, irmãos, que tudo vem do Senhor. Que é Ele que faz. Um dia Ele chamou Abraão. Sai, Abraão, da tua parentela. Sai do meio. Vem para onde eu te mostrarei. E Deus foi falando com Abraão. Deus mudou o nome dele. Deus mudou a história dele. Deus falou, te darei um filho. Deus deu esse filho. E Deus um dia falou, eu quero ele. Diz a Bíblia que Deus não permitiu que Isaac morresse. Mas Deus, com certeza, viu em Abraão um coração tão, mas tão de adorador, que ele não entendeu assim, Senhor, eu não vou te dar. Ele disse, eu vou te dar, sabe por quê? Porque tudo é teu. Isaac é teu, a minha casa é tua, tudo é teu. E mesmo em meio às provações, eu vou te adorar, te oferecendo o que tu me pediste. E é por isso que nós até hoje contamos e falamos a história de Abraão. Irmãos, eu quero um dia, eu falo isso com as minhas discípulas há tempo no meu PPG. Eu quero um dia ser lembrada como uma grande discipuladora. Para ostentar o título, preciso disso, quem me conhece sabe. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que amou vidas. O dia que o Senhor voltar para mim, porque a gente não sabe, porque só o que a gente deixa isso. Como Yara uma vez falou, é o nosso legado. E desde que Yara falou aquela palavra, isso nunca mais saiu do meu coração. E é o que eu tenho vivido, Yara, na minha vida desde aquele dia. Eu quero deixar uma história bonita. Porque eu já deixei algumas histórias não tão bonitas.
história de confusão, enfim. Mas Deus mudou o meu nome para que as promessas se cumprissem em mim. E eu quero deixar uma história bonita, irmãos, como uma mulher de Deus, que passou por lutas, por tribulações, mas que amou vidas, que soube entender o quanto ela é dependente de Deus. Eu sinto tão forte a presença do Senhor aqui neste lugar, porque eu tenho certeza que assim como essa palavra falou no meu coração, porque nós temos promessas, amém, igreja? Mas nós precisamos entender que a hora que Deus pediu o teu Isaac, mesmo que esse Isaac foi a promessa que Deus fez cumprir em você, você precisa entregar a Ele porque você é dependente dEle, porque você o ama e porque você sabe que tudo que Deus te dá é dEle, é para Ele e é por Ele. Fique de pé. Lá em Jó 42, 2 diz assim: e Jó disse ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? A Bíblia não diz alguns, irmãos. A Bíblia diz nenhum. Nenhum dos planos que o Senhor fez para mim e para você, igreja. Igreja amada do Senhor. Nenhuma desses planos, nenhuma dessas promessas, Deus vai deixar de cumprir. Se coloque na obediência do Senhor. Diga para Deus: Deus, feche os seus olhos. Diga para Deus assim: Deus, eu quero que se cumpra em mim, mas usa-me, Senhor. Que cada promessa que o Senhor fez a mim, Deus possa servir de bênção para outras pessoas. Que assim como Deus um dia levantou Abraão como um pai de grande nação, e Sara como a mãe de uma grande nação, que assim Deus possa levantar no meio da igreja pessoas que venham ser reconhecidas e conhecidas como pai e mãe de uma grande nação. Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus tem pedido de você? E talvez você, por tantas situações, não tenha devolvido ao Senhor. Não tem, Deus está te colocando nessa noite a prova. Como um dia Ele botou Abraão. E Ele está dizendo assim: eu quero o teu Isaac. O que é o teu Isaac? É aquilo que você ama. E aquilo que Deus está requerendo de você nessa noite. É o que é? Você sabe. Começa agora no teu coração, nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós estivermos louvando, eu quero que, se você sentiu no teu coração, você se dirija até o altar. Eu quero orar por você. Eu quero que nessa noite seja uma noite de conciliação com o Senhor. É hoje a noite que Deus vai liberar dos céus as promessas que estão retidas. Porque se elas estão retidas por falta de uma atitude minha, sua, hoje Deus vai fazer se cumprir. Aleluia! Louve ao Senhor nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Adora o Senhor nesta noite. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Você que sentiu bem sobre o homem aqui no altar, eu quero orar por você. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia! Tudo pode passar,
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sempre atentos permanecem em mim. Louve o Senhor nessa noite, adore. Deus nessa noite quer fazer cumprir as promessas dele sobre a tua vida. Deus quer liberar agora dos céus aquilo que estava retido sobre você. Obreiros, começam a orar pela vida dessas pessoas. Começa a ministrar, porque é noite que Deus vai tratar com você. É a noite que Deus vai trazer providência sobre você. Em nome de Jesus. Aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Louve a Deus agora com todo o teu coração. Adore. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar a Deus agora que tudo pode. Deus, eu dobro os meus joelhos nesse altar, meu Pai. Esse altar, Deus, que eu creio de todo o meu coração, que é santificado, Deus, que é consagrado ao Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, pela vida dessas pessoas nessa noite, ó Deus, que vieram sobre esse altar, ó Deus, até mesmo que não vieram, mas que estão aqui atentos à palavra que foi liberada do Senhor. Ó Deus, cumpra a promessa, meu Deus, que o Senhor tem a liberar sobre a vida da tua igreja. Deus, eis aqui os Isaques que estão sendo oferecidos. Pai, assim como um dia o Senhor entrou com a providência, e o Senhor providenciou, ó Deus, aquela ovelhinha, Deus, para o sacrifício. Eu peço a Ti, receba, Deus, receba os Isaques espirituais que a Tua igreja coloca diante do Teu altar, ó Pai. E que seja uma noite, ó Pai, uma noite de cumprimento da Tua palavra. E eu quero agora, você que entrou aqui nessa noite, que precisa se reconsiderar, ter um novo relacionamento com Deus. Você que está afastado, você que não conhece o Senhor, que ainda não teve a oportunidade, é com você que o Espírito Santo de Deus está falando. Eu poderia dizer aqui, o Senhor está voltando, corre aqui para o seu nome estar escrito no livro da vida. Eu podia dizer para você, não perca a oportunidade, pode ser a última, mas eu quero te dizer uma coisa, ei, Jesus te ama, Jesus te ama, e os olhos deles estão sobre a tua vida. Se existe alguém aqui nessa noite que quer fazer parte dessa igreja, como corpo, do corpo de Cristo, você que quer falar assim, Deus, a partir de hoje eu quero que a minha vida seja comandada pelo Senhor, eu quero te conhecer, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não fique com vergonha, irmão. Minha irmã, meu irmão, um dia um pastor fez um apelo e eu corri naquele altar e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha 14 anos e quantos livramentos o Senhor me deu na minha juventude.
Quantas drogas eu deixei de fumar. Quantos homens eu deixei de namorar. Sabe por quê? Porque o Senhor me cuidou. Porque o Senhor me trouxe. Então, se você está aí, está ouvindo essa palavra, minha irmã, Jesus te ama. Ele te ama tanto. Você vai ter oportunidade, mesmo depois que eu orar, de estar vindo depois, procurar o pastor para que ele possa estar orando por você. Eu ficaria muito feliz de te conhecer agora. Você que precisa se reconciliar, e eu não estou conseguindo falar essa palavra, se reconciliar com Deus. Aleluia! Você que precisa voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Não deixa passar, não. Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? Eu quero orar. Orar para poder passar o microfone para o pastor Rafael. Mas eu gostaria que o Ministério de Louvor cantasse o refrão. E nós, como uma igreja lavada, remida pelo sangue do Senhor, nós vamos declarar. Porque nós cremos que pode passar o tempo que for, as circunstâncias que passar, as promessas, elas vão se cumprir, porque isso é uma promessa do Senhor. Aleluia! Deus de promessas. Deus abençoe a tua igreja, Deus Pai. que não é Abençoa, Pai, o teu povo nessa noite. Mentir, que seja uma noite de mudança, tudo de cumprimento da tua palavra. Passar, que haja bênção sendo derramada sobre cada pessoa aqui nesta noite. Ó Pai, alcança a todos nessa igreja, para a glória, para a honra e para louvor do teu santo nome. Enfrentar o que for. Aleluia, eu Jesus. sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Não pode não, igreja! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível. Aleluia, acontecer. Jesus! Aleluia! Posso enfrentar o que for. Eu